o teu trabalho e a tua perseverança. Sei que não suportas os maus, que puseste à prova os que se dizem apóstolos e não o são, e descobristes que eram mentirosos. Tens perseverança, e por causa do meu nome sofreste, mas não desfaleceste. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Se não te arrependeres, brevemente virei a ti, e removerei do seu lugar o teu candeeiro, se não te arrependeres. Tens, porém, ao teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Amém? Amém. Uma carta muito curta, né? Mas bem expressiva. Vamos orar, irmãos, pedir a Deus para que o Senhor nos dê graça, entendimento e sabedoria, não é? Nós entendermos, aprendermos e no aprendizado também ajudarmos aqueles que necessitam cada vez mais de entendimento. Senhor Deus e Pai, a Ti louvamos, a Ti bendizemos, meu Senhor. Te dou graças, Jesus, porque o Senhor é bom. Espírito Santo de Deus, nós não viemos aqui nos reunir para passar um tempo ocioso, mas nós viemos aqui, Senhor, nos reunirmos diante da Sua presença para aprender com o Senhor, aprendendo com o Senhor, meu Deus, através da Sua palavra, que o Teu Espírito Santo nos traga entendimento, sabedoria, Senhor, para compreendermos, meu Deus, a veracidade do que o Senhor escreve para a igreja de Éfeso, e esta carta, Senhor Deus, para a honra e glória do Teu nome, repercute até os dias de hoje, porque para nós aqui hoje também, Senhor, é de valia. Então nos ensina, Senhor, a Sua vontade, em nome de Jesus. Amém, irmão. Pode sentar. Pode sentar. E se você achar que deve, pode bater palma também. Amém? Vamos lá, irmãos. Vamos estudar hoje em partes, né? Porque eu acho que não vai dar para nós fazer todo o estudo que precisamos para compreender um pouquinho sobre a carta de Éfeso, a igreja de Éfeso, né? Irmãos, eu falei lá no princípio da nossa escola bíblica que a Bíblia, ela se entende, ela se compreende por três vias. Primeira, histórica. Segunda, cultural. E a terceira é base espiritual. Ok? Quando nós compreendemos esses três quesitos, nós entendemos que através da graça e bondade do Espírito de Deus, Ele vai nos dar condição de compreender exatamente aquilo que Ele nos quer dizer para aquele presente momento, para aquele momento de mensagem, para aquela forma de pregação. Se nós compreendermos essas três bases, então nós temos sim uma forma maravilhosa de compreender a Bíblia Sagrada, ok? E nós vamos estudar sobre Éfeso então, a igreja do amor. Acompanhe na tela, a igreja do amor esquecido. Essa igreja esqueceu do amor, né? Ok, irmãos? Então vamos lá, vamos começar. Igreja de Éfeso, nós lemos já, mas o texto áureo do nosso estudo de hoje começa aí, Apocalipse 2,5. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, né? Ou candelabro, se não te arrependeres. O anjo que escreve à igreja de Éfeso, ele fala a respeito das 7 estrelas. Isso diz aquele que tem à sua destra as 7 estrelas. Escreve à igreja de Éfeso, ao anjo da igreja de Éfeso. Bom, nós sabemos que anjo, estudando a angiologia, nós compreendemos que existe algumas características de anjos, ok?
ok? Mas Jesus está dizendo aqui que ele escreve ao anjo da igreja. Então, ao anjo da igreja, nós todos já entendemos que é o pastor da igreja, correto? Sim. Agora, para ele escrever ao pastor da igreja, por que Jesus escreve primeiro para o pastor da igreja? Porque Jesus, ele é muito categórico. O céu, ele é formado por ordem. Deus, ele não passa por cima de ordenanças, tá certo? Então, tudo que é dado por Deus, existe sempre uma liderança, sempre tem alguém à frente. Então essa igreja, essa carta é dirigida primeiramente ao anjo da igreja de Éfeso, ok, irmãos? A igreja de Éfeso, e ele diz assim: isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas. Irmãos, eu vou fazer um pouquinho desta aula baseando-se em princípio na Bíblia Sagrada. Após isso nós vamos acompanhar um pouquinho da historicidade do que está falando Jesus através de João para a igreja, ok? Porque Jesus, ele sempre fala respeitando o tempo, respeitando a história, respeitando a cultura daquele tempo, ok? Jesus, ele fala com João. João vivia num tempo cultural diferente do nosso hoje. Então nós vamos entender o que é 7 estrelas, o que é os 7 castiçais, e aí por diante, ok? À luz da história e da cultura do seu tempo também, ok, irmãos? Vamos lá. Conheço as tuas obras e o teu trabalho. Então nós já lemos isso, né? A tua paciência, que você não pode sofrer os maus, puseste à prova os que se dizem ser apóstolos ou profetas, né? E não o são, e os achaste mentirosos. Sofrestes e tem paciência, trabalhaste pelo meu nome, não te cansaste, mas porém eu tenho contra ti que deixaste o primeiro amor. Vamos adiante aqui. Agora, para nós entender a questão dos 7 anjos e as 7 estrelas do Apocalipse, quanto ao mistério das 7 igrejas que nós vimos através do que Jesus fala para João, na mão direita do Senhor, as 7 estrelas são os 7 anjos das 7 igrejas. Isso não significa que naquele tempo não existia mais igreja, porque existia Jerusalém, não é? Existia em Roma, existia muitas igrejas espalhadas naquela época, mas essas igrejas que receberam estas 7 cartas enviadas por Deus através de João, evidentemente que ali haveria um recado muito importante que repercutiria para aquele momento e para hoje também, ok? Então o que diz? Os 7 candelabros, as 7 igrejas. Ao anjo da igreja que está em Éfeso escreve: ele segura as 7 estrelas em sua mão direita, e o que está andando no meio dos 7 candelabros de ouro. Vamos entender isso aqui um pouquinho, à luz da história, ok? Vamos aprender um pouquinho de história. Tito Flávio Domiciano, que era o imperador da sua época, daquela época, esse homem, ele era um tirano. Esse homem, ele era sanguinário, ele era pior do que Calígula, ele foi pior do que Nero, não é? No seu reinado, quando ele se tornou imperador, as fontes que nós aprendemos um pouco sobre o assunto, dizem que ele era paranoico, ele era louco, doido, né? Ele era paranoico e muito cruel, ele não tinha piedade, ele não tinha misericórdia de nada, ele mandava matar e ainda ria, não é? Ele não se importava com nada, o homem era terrível mesmo, muito vil. E nesse caso aqui, ele se auto-intitula Deus, ele diz para ele mesmo, para a própria Roma, para todo o império, que ele era Deus. Não havia outro Deus que não fosse ele precisava ser adorado, e ele categoricamente era adorado tanto na escrita quanto na fala. Então o povo deveria adorá-lo, ele exigia isso, ok? Até por esse motivo, quando esse imperador editava algum documento, ele mesmo dizia, né? Ele começava dizendo
ou dava ordem, né? O nosso Senhor e Deus assim ordena. Para você entender o tamanho da incoerência desse homem, da falta de, né? de caráter e humildade que tinha esse homem. Então ele se intitulava, ele era o cara, né? Então ele não queria saber, ele queria ser adorado a todo custo. Ele falava de si próprio, né? Ele se enaltecia, se vangloriava, não é? Aonde ele passava, as pessoas tinham que adorá-lo, tal como Nabucodonosor, não é? Mas nesse caso foi muito pior, muito pior. Quem não o adorasse era morto instantaneamente. Isso era ordem, era assassinado instantaneamente, né? Vamos lá. Aqui está uma moeda daquele tempo, e você vai ver que tem 7 estrelas, e ali tem uma imagem, uma criança sentada sobre o globo, sobre a terra, ok? Essa criança era filho de Domiciano, que morreu algum tempo atrás, e ele amava muito essa criança, muito esse filho. Então ele disse que das suas falas, ele chegou a dizer assim: esse meu filho, ele será levantado sobre as 7 maravilhas do mundo antigo, ou sobre até mesmo as 7 colinas da grande Roma, né? Que eram os pináculos que eram levantados, os templos de adoração daquela época na antiga Roma. Vamos à interpretação dessas 7 estrelas. Uma imagem semelhante de Jesus segurando as 7 estrelas na mão direita para ser encontrada nas mãos do imperador romano Domiciano, porque ele perdeu seu filho, lá por essas datas ali de 77, 81 mais ou menos, né? Então, o seu filho, ele foi deificado, ou seja, ele morreu, mas o seu filho, ele era tido como Deus em Roma, como um Deus em Roma. Tamanha era a idolatria daquele tempo, principalmente pelos imperadores, né? Esse historiador, Ernest Genzi, defende que o globo sobre a qual o menino Deus aparece representa o domínio do Império Mundial Romano, assim como também, como eu referi antes, a questão das 7 maravilhas do mundo. Inclusive, uma delas estava em Éfeso. Uma dessas 7 maravilhas do mundo antigo estava em Éfeso. É o que nós vamos estudar daqui um pouquinho mais, tá bom? João, ele diz que as 7 estrelas são os 7 anjos. Já acho que passei para trás, né? Vamos lá. Agora, vamos entender isso aqui, ó. 7 anjos e as 7 estrelas do Apocalipse. Quando o mistério das 7 igrejas que viste na mão direita e os 7 candelabros de ouro são... Acho que eu passei, não? Já passei, né? Aqui, isso. Então João diz que as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas da Ásia. Quando ele comenta a explicação natural dos mensageiros. A palavra mensageiro, que significa também na Bíblia hebraica, mensageiro significa anjo, e anjo significa mensageiros, aqueles que estão trazendo alguma mensagem, algum aviso, não é? Esses anjos que a Bíblia e o próprio Jesus, ele esclarece, que se refere às igrejas, são os seus pastores, são aqueles que estão à frente dos seus rebanhos. A responsabilidade desses tais, ela é muito grande. Então ela é enviada, essas 7 cartas, a esses pastores, denominados, né, como anjos da igreja, utilizando para se referenciar a anjos, tanto celestiais, quanto a anjos mensageiros de Deus terrenos, que somos nós homens. Ok? Denominado pastores de igrejas, inclusive seja aquelas e seja as de hoje também. Então isso não mudou nada, continua sendo. Eu sou um mensageiro. Pastor Ismael é um mensageiro. Pastor Alex é um mensageiro. Aqueles que assumem essa tribuna como mensageiro de Cristo, também nós podemos sim tratá-los como mensageiros, anjos de Deus. Está sendo boca de Deus aqui nesse primeiro momento, tá certo? Ok? Vamos lá, referências para nós entendermos um pouco sobre o que é isso. Mateus 11:10. Eu queria pedir de repente para você me ajudar lá,
se conseguir, né? Para nós ser bem rápido aqui, para nós não tomar muito tempo, né? O candelabro ou castiçal. Vamos entender o que é isso aqui, irmão. A Bíblia está falando lá em Êxodo capítulo 25 e versículo de número 31. Também farás um candelabro de ouro puro, de ouro batido. Se fará o candelabro tanto o seu pedestal quanto a sua haste, os seus copos, os seus cálices, a sua... O que está escrito ali que eu não entendo? Que eu não consigo ver? A sua haste, os seus copos, os seus cálices, as suas corolas ou coroas formarão com ele uma só peça.